pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Sheila Barros, psicóloga, fundadora da clínica Psico Green e agora no nosso segundo episódio do Psico Green Cash, trazendo bastante conteúdo e informações para vocês. Estou muito feliz em poder fazer isso para vocês, muito feliz em poder compartilhar conhecimentos da área da saúde, porque esse é o objetivo do podcast, compartilhar assuntos sobre saúde mental. E hoje, no nosso segundo podcast, eu vou trazer uma pessoa muito especial, uma profissional assim que eu admiro muito. Ah, gente, outra coisa, né? Vou fazer podcast só com gente que eu admiro, que eu confio, que eu gosto. Eu acho que esse assim é o princípio para eu trazer conteúdo legal aqui para vocês. Bom, e o conteúdo de hoje a gente vai falar sobre o psicólogo perito dentro do judiciário, auxiliando, apoiando e dando informações sobre alienação parental. E se você acha esse tema interessante, se faz sentido, ou se você conhece alguém que precisa, compartilhe o conteúdo, curte, comenta aqui embaixo, porque é muito importante a gente ouvir vocês também, tá bom? Então vamos lá. O nosso podcast de hoje vai trazer uma pessoa bem especial. Ela é psicóloga, já formada há 13 anos, mas ela já teve 4 anos de direito aí que ela acabou trocando pela psicologia. Dentro do direito, ela se apaixonou pela psicologia e aí fez a mudança. E não foi à toa que ela trabalha hoje também como psicóloga perita. Então, 13 anos já de formação. Ela trabalha com TCC, que é terapia cognitiva comportamental e terapia dos esquemas. 7 anos já como perita, como psicóloga perita. E recentemente ela lançou uma mentoria chamada Mentoria Áurea para psicólogos que têm interesse de atuar nessa área e para aqueles que também já atuam e querem aprimorar o seu conhecimento. Então, quem está com a gente aqui hoje? A psicóloga Audrey Kerney. Audrey, muito prazer, muito legal de você ter aceito esse convite. Você sabe que eu sou fã do seu trabalho, sempre te falei isso, né? Desde quando você começou a usar o espaço da Psicogreen, que a Audrey utiliza esse espaço. E sempre admirei bastante a tua história, a tua garra e esse trabalho que você vem fazendo, que eu acho que ultrapassa ali as paredes da psicologia. Né? E acho que isso é importante, a gente trazer mais conteúdo, trazer mais informação e ultrapassar as barreiras, porque a gente não está dentro de 4 paredes. A gente faz um trabalho maravilhoso dentro de 4 paredes, mas a gente pode avançar e a Audrey vem fazendo isso. A psicologia ela é muito maior, né? Ela abrange muitas outras áreas também. Exatamente. Então se Legal. apresente, fica à vontade, o espaço é seu. Tá. Eu sou Audrey Kern, sou psicóloga já há mais de 13 anos. E há 7 anos eu tenho atuado como perita judicial, em casos em varas de família, varas criminais, varas cíveis. E viemos falar aqui hoje sobre alienação parental, que é um tema muito comum nas varas de família. Também tenho minha mentoria áurea, porque durante muito tempo psicólogas, colegas vinham me pedir ajuda para ingressar nessa área pericial. E eu senti a necessidade de criar algo concreto para poder ajudá-las a finalmente entrar nessa área e ter sucesso como peritas. Mas é uma honra para mim estar aqui. Eu também admiro muito o seu trabalho, Sheila. A gente já está atuando juntas há algum tempinho, né, alguns anos. Para mim, quando eu recebi esse convite, foi muito animador, porque eu gosto de falar sobre esse assunto, ainda mais com alguém tão especial como você na psicologia. Super mútuo. Legal. Muito bom. E para a gente abrir, Audrey, vamos falar primeiro para o pessoal o que é alienação parental. Como que isso também encaixa dentro da psicologia? Porque parece que a gente fala algo que é só jurídico. E não é, a psicologia tem tudo a ver com isso. Sim. Traz esse conceito e o papel também do psicólogo dentro disso. Tá. Então, a alienação parental, eu sempre falo que ela é algo que sempre existiu, né? Desde a Idade da Pedra, sempre existiu alienação parental, porque o que que é? É quando um pai ou uma mãe tenta desqualificar o outro genitor para o filho. Então, tenta desqualificar, afastar, evitar que esse filho possa conviver harmonicamente com outro pai ou com a outra mãe, né? Então, sempre existiu. Mas a partir de 2010, com a Lei 12.318, foi quando foi colocado em palavras o que que é isso, né? Para as pessoas que estão sofrendo uma alienação parental pudesse buscar justiça. Então, o que que é? Trazendo um exemplo. Pais, um pai e uma mãe que se separa, tem um divórcio ali totalmente conturbado. A alienação parental a gente já se verifica até durante o casamento, quando tem muita briga entre o casal. A mãe
por exemplo, a mãe fala pro filho, teu pai é horrível, teu pai me bateu, teu pai me traiu. Criança ou adolescente, ele não precisa, ele não deve ouvir isso, porque ele tem que amar o pai ou a mãe dele. A briga ali do casal é do casal, tem que ser separado. Então tem o divórcio conturbado, e a mãe tá, por exemplo, a mãe tá com muita raiva daquele pai. Hoje a gente tem estudos que, na maioria das vezes, quem comete alienação parental é quem tem a guarda da criança. E como na maioria das vezes aqui no Brasil quem tem a guarda é a mãe, isso acontece muito com as mães, mas também acontece muito com os pais. Perfeito. Então a mãe com muita raiva daquele pai, ela tá pensando só na raiva dela e vivenciando só a raiva dela. Ela esquece que tem uma criança ali e ela fica falando mal do pai para aquela criança, que teu pai ele é ruim, ele é mau, ele não te ama, ele não te dá valor, ele só dá valor para outras coisas. Faz a criança criar uma imagem negativa daquele pai. Sim. Né? E muitas vezes a mãe tenta mudar de cidade para afastar o filho daquele pai, ou não dá informações para o pai sobre a vida da criança, da escola. E o pai vai buscar o filho começa a dizer que não quer mais ir com ele, Sim. né? Porque o filho já internalizou que o pai é um pai ruim. O pai pode buscar a justiça nesses casos, né, numa ação de alienação parental. Então, é quando o filho é alienado, ele sofre uma lavagem cerebral Sim. de que o outro pai é ruim. Né? Isso. Eu acho que é muito importante também a gente trazer, quando a Audrey fala a questão do pai ou da mãe, ela está dando exemplo, mas isso acontece dos dois lados. Tanto a mãe pode fazer alienação, quanto o pai. E acontece dos dois. É que existe um estudo hoje, por conta da guarda, né, Audrey, que acabam, né, acontece dos dois. Acontece dos dois, mas hoje acaba sendo muito mais a mãe porque ela tem a guarda. Apesar de que hoje em dia tem muito guarda compartilhada, né, Audrey? Hoje em dia o casal precisa estar muito bem alinhado para que isso aconteça, né? Tem muita guarda compartilhada, tem muito pai que faz, inclusive avós, porque é quem tem um poder ali emocional sobre aquela criança. Quando a criança ou adolescente, ele confia muito naquela pessoa. Então, é muito comum avós fazerem alienação parental. Olha só. Então, avô e avó, por exemplo, paternos, falarem mal da mãe para a criança. Né? Então, isso também tem acontecido cada vez mais, porque, como você disse, a guarda compartilhada, ela é hoje a regra, né? É o que tem que acontecer, só não acontece em alguns casos, mas por isso acontece também com os pais, né? Mas eu dei exemplo aqui, mas o pai também faz. Bastante, acontece dos dois Também. lados. E você trouxe esse contexto familiar, que é importante, porque a gente acha que é só o pai e a mãe, mas o entorno daquela família faz parte, né? É um avó que não queria, que ficou chateado, ou um avô, ou tios que também fazem parte do convívio daquela criança e está sempre falando. É quando fala mal. No resumo é isso, né? Às vezes tá não precisa nem falando falar mal. para a criança, mas a criança, ela ouve o pai conversando com a avó e falando muito mal da mãe. Exato. Né? Fala na frente da criança. A criança já vai absorvendo tudo aquilo, já é uma forma de alienação parental também. Perfeito. E como é que é o papel do psicólogo dentro disso? Tá. O que acontece? Quando o pai ou uma mãe está vivenciando alienação parental, ele tem que buscar ajuda, porque ali o contexto está instaurado, a criança começa a acreditar que aquilo é verdade, né? Porque a criança ela é vulnerável, então se ela ouve pessoas em que ela confia muito, falando que aquela mãe ou aquele pai é ruim, né? Ela vai criando memórias de que aquele pai ou aquela mãe é ruim. Então ele procura o judiciário, procura um advogado. Então ele pode trazer algumas provas para aquele processo, né? Ele tem que trazer provas para o juiz identificar se está havendo ou não. A prova testemunhal, então testemunhas, um porteiro do prédio, que o pai conta que vai buscar o filho, ou a mãe vai buscar o filho, e o outro genitor está impedindo, então o porteiro do prédio, alguém da família. Prova documental, então você dá prints de conversa, e-mails, de que aquilo está acontecendo. E prova pericial, né? Então, chega um momento do processo que vai para a perícia psicológica. E o psicólogo perito, ele vai fazer todo o estudo dele para entender toda a dinâmica ali da família toda, do contexto familiar, para entender se está havendo ou não alienação parental. Bacana. Bastante trabalhoso aí, né? Mas vamos pensar no trabalho do dia a dia desse psicólogo. Então, ele recebe a demanda do jurídico, a instituição jurídica que te manda, e aí você vai analisar aquele caso, chamar as partes responsáveis e começar o seu trabalho. Então, você não atua só com uma criança. Não. Você atua com todo mundo que está Toda ali a família. envolvido. Exato. Né?
E ali, como é que você faz o seu trabalho? Através de Tá, conversas? O tá. que você utiliza? Porque é muito importante também a gente trazer para as pessoas que o seu trabalho, ele é uma prova dentro desse processo. Uhum, O uhum. psicólogo, né, o relatório, o laudo, aí depois você explica para a Tá, gente a diferença, Audrey, que é tá, importante. Como é que isso vai anexar no processo tá. e como que você faz para aquilo ser evidenciado, Uhum. ok? Vai chegar um momento do processo, os advogados vão colocar ali muitas provas do que está acontecendo. Vai chegar um momento do processo que o juiz, ele precisa de mais provas. Só que o juiz, ele entende de leis. E ele precisa ali entender da questão emocional, psicológica do contexto. Sim, Então, o juiz encaminha para a perícia psicológica. Então, eu recebo lá, né? Eu sou perita autônoma, eu não sou concursada, não sou servidora pública, eu sou autônoma. Então, eu sou perita de confiança do juiz. O juiz, ele me encaminha, ele me nomeia o Tribunal de Justiça, né, no caso, me nomeia para atuar naquele caso. Eu pego esse caso e eu tenho alguns métodos e técnicas da avaliação psicológica no contexto forense que eu utilizo para chegar numa conclusão. uhum, Tem ou não alienação parental aqui. Quais são essas técnicas que eu utilizo? O nosso Conselho Federal de Psicologia, ele diz que perícia é uma avaliação psicológica no contexto forense. Então, eu utilizo técnicas de avaliação psicológica. O que, que é? perfeito. Análise documental, então eu vou analisar todo o processo, tudo que tem de provas ali, eu vou poder utilizar para entender o caso. Depois eu vou para as entrevistas periciais, então eu chamo a mãe, o pai, se tiver os avós, se tiver outros tios, quem tiver envolvido ali naquela dinâmica familiar, eu chamo para as entrevistas, entrevistas individuais. Nessas entrevistas eu aplico testes, ferramentas da psicologia que a gente pode utilizar, inventários. Chamo a criança, obviamente, né, para entender o que está acontecendo. A gente utiliza recursos lúdicos com criança. Então, para acessar o mundo da criança, tem que Sim, entrar no brincar com ela. Tem muito teste que é feito através de desenho. Então, por exemplo, o HTP a gente sim, aplica porque a criança ela é muito lúdica, né? Então a gente tem que utilizar esses recursos. Então, junto toda essa coleta de dados que eu fiz, com análise de documentação, com as entrevistas, com os testes e com as ferramentas extras, e para entender se está havendo alienação parental ali com aquela criança. perfeito. Bastante informação. Uhum, Então, o teu papel é analisar aquela documentação que chega, uhum, chamar a família, conversar com essa família, uhum, conversar com essa criança através de uhum, recursos lúdicos, né, uhum, que a gente como psicóloga tem também, uhum. né, que isso é importante. Validação de testes, que são testes validados pelo nosso Isso, CFP, isso. certo? E também tem toda a análise que você faz em cima daquele processo. Uhum. Juntou tudo isso, Audrey, qual Coletou que é o todos os próximo dados. passo? Aí, com essa coleta de dados, eu vou pro laudo pericial. O perito ele faz um laudo pericial, que também tem toda uma metodologia a ser seguida. Né? Nesse laudo, a gente conta uma história para o juiz do que foi que eu fiz, quem me pediu, por quê, o que eu fiz, quais foram os procedimentos. Então, eu utilizei entrevista individual, eu posso utilizar entrevista coletiva, colocar a criança e o pai junto para ver o vínculo dos dois, posso colocar a criança e a mãe, né? Então, eu posso fazer observações daquela Perfeito. dinâmica. Então, depois de eu coletar todas essas informações, eu vou para esse laudo, eu vou lá nos procedimentos, coloco tudo que eu fiz, vou para as análises, eu escrevo no laudo ali o que foi analisado nesses procedimentos e concluo sempre utilizando evidências científicas. Então, eu não Perfeito. posso chegar lá e falar, né, tem alienação porque eu acho, não. Eu Não tenho que pode. trazer sempre autores, referências bibliográficas que falam o que é alienação parental, o que traz, quais são os sintomas na criança. A criança a gente consegue verificar que tem alienação através de alguns sintomas muito específicos. Monto esse meu laudo pericial e protocolo lá para o juiz ter aquilo como prova. Então, tem uma avaliação, a perícia, que vira um laudo e esse laudo vira uma prova pericial. Aí o juiz vai ter essa prova em mãos, ele vai poder utilizar como mais uma prova ali no trabalho dele e tomar a decisão dele. Né? Ele pode ou Perfeito. não acatar o que eu coloquei como conclusão, ele tem essa autonomia, né, de decidir. Perfeito. Isso é importante, É. né? O trabalho da Audrey não é ela que vai tomar a decisão. Ela tem todo o embasamento teórico, científico, dentro das leis, tanto da psicologia quanto do direito. Ela segue tudo isso no trabalho dela quanto perita, Uhum, mas a decisão é do juiz. É uhum. mais uma prova dentro do processo. Isso é muito bom deixar claro para todo mundo que está assistindo o vídeo agora,
que vai achar, não, mas o juiz não me deu isso porque a psicóloga falou aquilo, né? Uhum. Acho que até no contexto clínico acontece um pouco com a gente. Não foi minha psicóloga que falou para eu fazer isso, né? Sim, é A gente não verdade. fala para Acontece ninguém. muito. Não é? Eu acho que é muito bom você explicar. Foi muito bem explicado esse passo a passo, Audrey, que você deu, para as pessoas entenderem que o teu trabalho ele faz parte. Ele não é a decisão é sempre do juiz. É claro que assim, nós, enquanto peritos, a gente está representando um juiz. Perfeito. Né? O juiz me chamou porque ele confia no meu trabalho, ele sabe que eu vou fazer um trabalho bem feito, um estudo bem feito, então a gente representa um juiz. Mas de verdade, quem vai tomar a decisão, claro, é sempre o magistrado. O magistrado, né? É. Total autonomia dele. Exato. Ele é sempre soberano, né? Em todo o direito, em toda a legislação, o juiz ele é soberano. Você vê que ela já tem um linguajar de direito, Técnico. né, gente? Técnico. Foram 4 anos, né, Audrey? Já tô nessa área há 7 anos. E Não, 4 estudei anos de 4 anos, é direito. verdade. Foi 4 anos de direito. É. Então, aprendeu, já faltava um Exato. aninho. A Audrey estava contando aqui para mim nos bastidores que eu nem sabia. Eu sabia que ela tinha feito direito, que a gente já conversou, mas eu não sabia que a paixão dela era psicologia, dentro do direito, né? Você já Psicologia gostava. jurídica, eu sempre fui fascinada, tanto quando eu fazia direito, quando eu fui para psicologia. E tanto é que quando eu estava no direito eu falava, mas eu gostei da psicologia jurídica, eu quero ir para essa área. E aí na época eu criei essa coragem, porque foi uma grande coragem mesmo, mudar faltando tão pouco. E porque eu pensava assim, vou fazer direito para ganhar dinheiro. E psicologia porque eu gosto. E quando eu entendi que a gente consegue ganhar dinheiro fazendo o que gosta, Aí é né? maravilhoso. Aí eu falei, não, então eu vou fazer o que eu gosto. E fui para psicologia e a psicologia jurídica acabou entrando na minha vida. E a gente falando da sincronicidade, né, que o Jung fala. Eu falei assim, não foi em vão, né? Você foi para psicologia e a psicologia te voltou pro direito de novo. Exato, não foi em vão. Olha aí, É. inconsciente trabalhando em Audrey. E ainda penso em terminar a faculdade do direito, né? Uma coisa que eu sempre penso. Eu acho super válido. Com certeza, porque é fascinante esses dois mundos. E cada vez mais a psicologia, ela tá intercalada com o direito. Porque o direito sozinho, ele não tá dando conta de processos em que envolve o ser humano. Com né? certeza. Porque o direito, ele é muito do tem que ser. Né? Tem que ser. E nós, da psicologia, é o ser. Então, a gente precisa entender o ser humano para poder aplicar a lei. Por né? isso que traz a psicologia forense, né? Psicologia Foi forense muito embasada nisso. E ela é muito séria, ela é muito científica, baseada em evidências. É bem legal, né, Audrey? Sim. A psicologia jurídica e a barra forense, né? Cada vez mais está crescendo, a demanda cada vez tá maior do Tribunal de Justiça precisando de psicólogo atuando ali junto. Perfeito. Acho que um ponto que eu quero trazer aqui, porque, lógico, a gente está falando de uma parte bastante técnica, mas é para você, que às vezes não é psicólogo, que quer conhecer sobre o assunto, ou tem alguém da família que está passando por alguma questão de alienação parental, para vocês entenderem qual que é o papel do psicólogo. Que outra coisa é importante. Qual que é a diferença do relatório para o laudo? Qual que é a diferença, né, do perito para o assistente? E por que muitas vezes o psicólogo, que não é perito, que faz o acompanhamento daquela criança, também é convidado a participar desse processo? Qual que é a diferença do papel dele para o papel da Audrey? Por exemplo, o papel da psicóloga perita. Conta pra gente, porque às vezes o pessoal tá em casa, Audrey, eles falam assim, nossa, mas a minha psicóloga já fez isso pra mim. Ah, minha psicóloga tá acompanhando e ela não é perita. Ou eu sou psicóloga, eu já atuei em casos, mas eu não sou perita. Tem algumas diferenças, mas no final todo mundo contribui. Né? Hoje mesmo, por incrível que pareça, antes de vir pra cá, eu recebi uma ligação de uma pessoa que estava querendo contratar meu trabalho como assistente técnica. E ela me disse, eu faço terapia há 2 anos, eu solicitei pra minha psicóloga fazer esse relatório técnico. Eu expliquei pra ela não pode, a não ser que o juiz peça. Porque o que acontece? A psicóloga clínica, ela tá ali atuando para ajudar de verdade o paciente dela. Então, ela é parcial. Ela vai fazer de tudo para te ajudar. E o juiz, ele quer uma prova de alguém neutro. Alguém que não tá ali para ajudar o paciente. Ele é neutro, ele entende da legislação, entende da psicologia, das 2 ciências, mas ele vai dar um parecer neutro. Né, dizendo se aquilo é prejudicial ou não. Então, a psicóloga clínica, ela não é neutra, ela é parcial, né? Então, não tem mesmo peso jurídico. A psicóloga clínica, o nosso CFP, ele diz que a psicóloga clínica, ela não pode ser
perita ou assistente técnica daquele paciente. Justamente por isso, né? Porque ela é uma pessoa parcial ali no caso. E eu acho que é importante, além dela ser parcial, ela tá escutando só um lado. Exato. E ela tá escutando um lado por muito tempo. E quando que ela vai ouvir o outro lado? Às vezes ela não ouve. Quando o juiz ele faz esse pedido, ela vai trazer informações baseadas só naquela pessoa. Não é que o trabalho dela esteja errado, não é que não vai fazer parte. É que neste contexto, a gente tem que olhar as outras partes envolvidas no processo. E a psicóloga clínica, o que acontece? O que ela faz é emitir um relatório. Então, quando um advogado ou o juiz, né, para comprovar que aquela pessoa está passando por uma terapia. Então, muitas vezes fala no processo, a criança, ela está sofrendo alienação, ela está até passando com uma psicóloga porque ela está tendo sintomas de depressão por conta da alienação que ela está sofrendo. Então, pede-se um relatório dessa psicóloga para a psicóloga relatar apenas se ela faz terapia mesmo, quais vezes por semana, qual é o diagnóstico que ela veio para atendimento, mas ela não vai fazer ali nada que vá relatar, comprovar, né, que o pai ou a mãe está fazendo alienação parental, por exemplo. Ela vai falar, relatar ali o que está acontecendo. Vem uma vez por semana com sintomas de depressão. Esse é o relatório que a psicóloga clínica pode fazer. Entendi. Aí fica um pouco mais difícil do juiz tomar uma decisão, né? Sim. É importante, ajuda, comprova que aquela criança está fazendo mesmo o processo terapêutico, mas deixa de incluir as outras partes. Falando do trabalho do perito e do assistente técnico, então não é um assistente técnico. O assistente técnico, primeiro eu vou falar do perito para entender o assistente. Tá bom. O perito, então, é quando chega numa etapa do processo que o juiz precisa de mais provas e ele contrata, ele nomeia um perito para fazer esse estudo. Então, o perito ele está ali sendo chamado pelo juiz, ele está representando um juiz. Então, ele vai ser neutro, ele vai ouvir as duas partes. Quando o juiz ele chama um perito para fazer o estudo psicológico do contexto, ele dá a chance das partes, do autor ou do réu, vamos pensar no caso da alienação, do genitor e da genitora, de ter um psicólogo atuando junto com eles também. Até para acompanhar o trabalho do perito, para fazer quesitos, que são perguntas para o perito responder. Então, ele abre, fala no MEI, o assistente técnico de vocês. Né? Ele dá essa chance para eles terem. Então, o pai vai lá e contrata uma assistente técnica e a mãe também pode contratar, que é uma psicóloga, perita também, né? Mas ela não está pelo juiz, ela está pelas partes. Então, a assistente técnica, o que ela faz? Ela pode formular quesitos pedindo para o perito responder. Ela vai acompanhar o trabalho do perito para entender se ela está concordando ou não com a forma como o perito está levando ali os estudos dele. E depois, quando o perito vai emitir esse laudo pericial, a assistente técnica ela pode emitir um parecer técnico concordando ou não com aquele laudo. Perfeito. Então, ela pode dizer, não concordo, ela fez uma entrevista só, é muito pouco, ela não aplicou o teste que deveria aplicar, ela não ouviu a parte X que deveria ter ouvido, né? Então, ela pode concordar ou não com esse laudo do perito. Então, é mais uma questão ali para o juiz analisar também. Pode ter um processo de validação dupla ali, né? Sim, Porque muitas é o da vezes. perito e da assistente. Sim, muitas vezes o juiz pede uma nova perícia, pede para responder quesitos complementares, pede uma nova avaliação, porque a assistente técnica trouxe dados ali que foram relevantes para mostrar que aquela perícia não é válida. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu atuo muito como assistente técnica também. Então, eu peguei um caso que era disputa de guarda. Quem me contratou foi a mãe. O pai estava pedindo a guarda da criança porque ele alegava que ele tinha mais tempo, ele já era aposentado. Eles tinham uma diferença de idade aí de uns 20 anos, né? Então a mãe ainda trabalhava, o pai estava aposentado e ele alegava que ele tinha mais tempo para cuidar da criança. E foi para a perícia. O perito, ele ouviu por 20 minutos, cada um ouviu 20 minutos a mãe, 20 minutos o pai, 20 minutos a criança e deu a guarda para o pai. Então eu fui, né, fazer um meu parecer técnico, trazendo toda a nossa resolução de psicologia que diz que para casos tão graves assim como uma disputa de guarda, tem que usar a metodologia correta, de forma que for validada, né? Que vai dizer assim, não, realmente fez um estudo. E em 20 minutos não é capaz de você dar esse parecer, né? Mudar a vida de uma criança. Não. Então, eu fiz esse meu parecer, o juiz acatou, pediu uma nova perícia. Perfeito. E aí, nessa nova perícia, a gente pediu lá. Então, eu quero mais de uma entrevista, mais tempo, aplica testes, né? E aí, ele
Olha que conseguiu. coisa, né? Não É. dá. Gente, o que a Audrey está trazendo pra gente, imagina que você vai fazer um parecer técnico falando que para você emitir se aquela criança tem condições ou não de ficar com o pai ou com a mãe, 20 minutos. É. 20 minutos que o judiciário colocou lá, foi o tempo de entrevista para dizer quem tem que ficar com a criança. Claro, contestado. Óbvio, Infelizmente isso contestado. acontece porque a demanda é muito alta e quem tá lá dentro do fórum tem que passar 700 famílias por mês. E Então, detalhe, não é nenhuma crítica aos nossos colegas que estão lá dentro, exato. que eles estão fazendo, né, um baita É, trabalho, é. mas é o Eles tempo, têm um né? tempo muito curto, né? Os servidores públicos que estão lá dentro do fórum. E claro que eles têm técnicas também, né, Audrey? Também Tem tem as uma certa técnicas dele, mas experiência, né? assim, 20 minutos Não é dá. muito pouco. A Exato. gente, no nosso processo terapêutico, 20 minutos, a gente está ainda tentando entender o porquê que o paciente chegou até ali, né? Exato. A primeira conversa, por que que você veio para terapia? É. Que é uma sessão de 50 minutos, É. 20 minutos a gente não tira nada. E a gente entende que numa perícia, por exemplo, tem que fazer até mais de uma entrevista, porque na primeira entrevista, o entrevistado, ele pode dissimular ou simular. É muito comum que isso aconteça. O que é isso? Eu posso omitir informações que eu não quero que o perito saiba, que vai me atrapalhar. Sim, deve ser muito comum. Muito comum. Ou eu posso mentir também. Eu posso simular uma situação que não é verdadeira. Quando tem mais de... Ou eu posso mentir da forma como eu tô me vestindo, como eu tô falando. E quando a gente traz mais de uma entrevista, é mais difícil na segunda. Sim. A gente pega inconsistências, né, de uma fala ou de outra. Então é muito importante que tenha pelo menos mais de uma em casos como esse, né? Perfeito, não, eu acho ótimo. E que bom que você consegue contestar e o juiz do outro lado também fazer um trabalho dele de olhar e falar assim, Ouvir. realmente é impossível em 20 minutos Sim. eu ter uma prova que vai embasar a decisão dele, porque é uma prova que vai embasar, não é que vai decidir, mas vai embasar a decisão dele. Por isso que é importante quem tá passando por isso ter um assistente técnico também. Boa. Porque você tá ali, naquele momento você tem que lutar com tudo que você pode para comprovar, para ter seus direitos garantidos, e principalmente da criança. Perfeito. Porque a gente tem que estar sempre olhando para a criança. Né? A criança, ela precisa poder amar o pai e a mãe e ser amada pelos dois, né? E a decisão dela, de quem ela não vai querer amar lá na frente, é dela. Ela vai ter que tirar as conclusões. Exato. Né? Eu não digo não amar, mas talvez não admirar tanto. Com as atitudes. É ela que tem que chegar nessa conclusão, ela tem que né? chegar nessa conclusão. E muitas vezes o ex-marido ou a ex-mulher não foi uma boa mulher, não foi um bom ex-marido, não foi um bom marido. Mas como pai, ele é um suficientemente pai, a mãe é uma mãe suficientemente boa. E a criança precisa poder amar, né? Já peguei muitos casos de alienação parental em que a criança, ela perde totalmente seu direito de amar o outro pai ou outra mãe, né? E aí, muitas vezes, ela passou longos períodos, longos anos, às vezes, uma ação de alienação parental pode durar anos. Passou longo período ouvindo daquele pai ou daquela mãe o quão ruim é o outro genitor. E a criança, ela é extremamente vulnerável para aquilo que ela está ouvindo, sendo alguém que ela confia. Então, ela pode criar as falsas memórias. Perfeito. Né? Porque ela está ouvindo ali todos os dias que o pai é ruim, que o pai é mau, que o pai a rejeitou, que o pai... isso Ou a mãe, né? Que a mãe é ruim, que a mãe fez coisa errada. Por exemplo, eu recebi um caso em que a mãe tinha... Quem fazia alienação era o pai. A mãe tinha traído esse marido, né? E deu o seu divórcio. O pai, ele tinha muita raiva da mãe. E ficou com a guarda dos filhos na época, que os filhos... O pai alienava tanto aquela mãe que os filhos quiseram ficar com ele. Foi pra justiça. E na fala dos filhos era isso. Minha mãe foi muito ruim, ela traiu meu pai. Mas o filho não tem que se envolver no assunto do casal. Né? O que importa é se ela era uma boa mãe. Exatamente. Né? Se ela não foi uma boa esposa, esse é o problema do pai. Exatamente. Ele tem que lidar com isso, né? Não a criança. Eu acho que agora eu vou dividir o podcast em 2 momentos, tá? O primeiro momento, a Audrey explicou qual que é o papel do psicólogo perito em processos judiciais de alienação parental. Né? E ela explicou como que ela faz isso, qual que é o papel do assistente, do perito, quais são as provas, qual o mecanismo que essa utiliza para realmente incluir isso dentro do processo como uma prova. Agora eu queria entrar numa segunda parte com a Audrey, que aí a gente vai falar dessa parte mais emocional, o que a gente chama aí de socioafetivo. Tá. Não é isso, Audrey? Tá. E a gente vai falar um pouquinho quais são as consequências que essa criança
pode passar numa vida adulta, ou até enquanto criança mesmo, todo esse processo familiar no qual ela é envolvida. Aldra, eu acho que você já deve ter passado por vários casos, Uhum. deve ter acontecido várias situações. Além de falar para a gente tecnicamente, né, dentro da psicologia, como você trabalha essa questão, traz para a gente alguns casos para o pessoal entender o que que a gente está falando de fato, quando a criança ela é afetada emocionalmente diante desse processo. Uhum. Os pais, quando eles fazem isso, eles não têm ideia, muitas vezes, do quão mal eles estão fazendo para aquela criança. Porque a criança, ela passa a acreditar que o pai ou a mãe está a rejeitando, que o pai ou a mãe não a ama, que a traiu. Esse é o sentimento. Você imagina uma criança, um adolescente que não tem recursos psicológicos para lidar com situações, para fazer associações, acreditar que aquele adulto que ela tanto amava, porque ela ama o pai e a mãe, Uhum. né, a traiu. Né, porque a criança acha que traiu ela, né, que a rejeitou. É isso que o outro pai tenta desqualificar. Uhum. E então, para a criança, isso é extremamente danoso. Ela cresce com sentimentos de baixa autoestima, Olha só. sentimentos de ansiedade, de depressão, de que ela não tem valor e passa a ter uma desconfiança muito grande nas pessoas. E na vida adulta, ela desconfia de tudo e de todos. Esse é o grande vilão, que ela passa a não confiar nas relações na vida adulta. Por quê? O que ela pensa? Se quem deveria me amar não me ama, quem deveria me proteger não me protegeu, que é meu pai ou minha mãe, então ninguém mais é confiável nesse mundo, né? É uma questão até que vai pro inconsciente. Perfeito. E ela passa a duvidar de tudo e de todos e crescer com essa baixa autoestima, porque ela acredita que ela não é digna de ser amada. Tenho casos que já aconteceu da criança chorar ali na sala, dizendo que sente muita saudade do pai, né, nesse caso, mas que a mãe não podia saber, não conta pra minha mãe, porque meu pai é ruim, meu pai é mau. Então a criança fica em extremo sofrimento e muitas vezes não pode nem falar para aquele pai que tá alienando, porque senão vai decepcionar, né? Porque que acontece? A criança, ela cria. Se eu fiquei com a mãe tá alienando o pai, eu preciso ser boa para essa mãe, já que eu não tenho meu pai. Né? E se eu contar para minha mãe que eu tenho saudade daquela pessoa que nos traiu, o que, que a minha mãe vai pensar? Né? Então ela até esconde desse pai que tá alienando, de tantos sentimentos negativos que fica dentro dela e ela cresce com esses sentimentos. Sim, e olha que coisa, né? A criança ter que esconder que É, gosta de um pai, que gosta de uma mãe, porque é, quem cuida dela não gosta. é. E tem um pouco disso, né, Audrey? Eu estava te explicando que eu não trabalho com crianças. E eu já trabalhei com o público adulto, tendo que lidar, obviamente, né, Uhum. muitos casos, com essa criança ferida dentro dessa relação familiar disfuncional, que é a palavra que nós chamamos. Existe uma relação familiar disfuncional. E aí, você vai trabalhar com esse adulto, todo isso que a Audrey todo. Não é que ele vai ser, mas ele tende a ser desse Uhum. jeito. Então, ele tende a ser mais desconfiado, mais inseguro, ansioso, também se tornar um adulto depressivo, por conta dessas questões no qual ele passou enquanto criança. E eu deixo uma reflexão aqui, Aldrin. Então, assim, quem está passando por esse processo hoje de separação, e a gente entende que existe várias emoções envolvidas, tanto do pai quanto da mãe, a raiva, o ódio, a tristeza, porque Uhum. muitas é um luto. Muitas vezes a Uhum. pessoa não quer passar por aquilo ou passou por um momento muito triste, ela não quer. Só que você tem que ser o adulto na relação. Não a criança que estará ao seu lado. Então, você, o adulto, é responsável pelas suas ações e por que você sente. E você não pode transferir isso para uma criança, Eu sempre digo assim: né? você escolheu aquele pai para criança, ou você Sim, escolheu aquela mãe para criança. A criança não tem sim. Você culpa. escolheu o parceiro. É, Você exato. escolheu o seu parceiro. Uhum, As consequências é sua e dele. uhum. A criança, ela não pode entrar no meio desse processo. Porque, e a criança tem disso, né, Audrey? Que a maternidade socioafetiva também que você vai trazer pra Tá. gente falando. A criança, ela assume muito. Às As vezes dores você, da, as dores os da, dores dos adultos, exato. né? Às vezes você vê É, uma mãe muito ansiosa, você vai ver uma criança com muito certeza. ansiosa. Porque a criança ela enxerga o mundo com os olhos da mãe ou do Sim, da pai. referência. É, ela não tem condições Não, de saber como é que é o mundo lá fora. Então, é, com base nos olhos da mãe, né, ou do sim, pai. Se é uma mãe muito ansiosa, sim. ela vai aprender a ver o mundo de forma ansiosa. É. Você sabia que eu faço um trabalho clínico com os meus pacientes, que eu falo assim, quando eles começam comigo, quais são suas referências?
Eu gosto muito. E eu falo pra eles assim, traz a sua referência desde pequeno. E quando ela vai trazendo, e lógico, né? Além de ele trazer ali um pai, uma mãe, um tio, uma avó, as avós estão sempre no Então, auge cada vez ali. mais. Aí é um cantor ou é um artista. Agora tem muito os influencers, né? Eles trazem Sim. bastante isso, essa turma mais jovem. E tá Sim. tudo bem, pra mim tá tudo válido, porque eu não quero trabalhar a figura em si. Eu quero trabalhar também o que que essa figura representa pra ele. Não, mas ele é influência, o que que ele te influenciou? Que você segue hoje na sua vida, porque a referência pra gente é aquilo que tá influenciando na nossa vida e que a gente leva. Então eu faço muito esse trabalho Legal. clínico, Audrey, É. de pegar essas referências, porque eu trabalho sim em cima dessas referências, porque às vezes uma referência dessa é que tá trazendo uma distorção na vida dela. Claro. Por exemplo, eu tive uma paciente que recentemente me falou: meu pai era um traste. Mas será que essa frase é dela? Ou ela ouviu muitas vezes de familiares de que o pai era um traste? Né? Será que era dela mesmo? Então eu fui identificar e, claro, descobri que ela cresceu ouvindo isso da mãe, porque a mãe tinha sido traída por aquele pai. Então a mãe criou essa memória para ela. Mas quando a gente vai olhar para a história dela mesmo, ele era um pai maravilhoso. Né? Mas ela perdeu a convivência quando houve o divórcio, que a mãe não deixou mais conviver com esse pai. Então, é muito triste, né? Claro que muitas vezes a mãe faz sem querer. A mãe não percebe o também mal que tem está essa. causando, né? É, Algumas vezes a mãe não percebe o mal que está causando. Por isso que é importante a gente estar falando aqui exato. o quão mal faz para a criança. Né? Às vezes você quer proteger. É? Às vezes a mãe, ou o pai, ou aquela família que está ali cuidando, quer proteger aquela criança. E a forma dela proteger é falando mal do outro para que aquela criança não esteja perto. Mas assim, você não está protegendo muitas vezes. Lógico, tem todos Tem, os casos com que a gente tem que certeza. lidar, né? Com A gente certeza. sabe que também tem pais aí super complicados e é certeza. difícil deixar uma criança perto de uma pessoa assim. Sim. E a gente não está falando sobre isso. A gente está falando em caso de adultos saudáveis que têm condições de ficar com a guarda daquela criança, mas que o que está vendo é uma alienação. É a percepção do pai ou da mãe em relação ao outro. Isso. E passa né? isso para a criança. E passa né? isso para a criança. Não vamos generalizar, né? Porque senão exato. o pessoal vai achar, nossa, então um pai que fez, né? Tem Enfim. casos e casos, sem dúvida, por isso que é importante. E aí o que acontece? Então, quando a gente fala que, tá bom, teve alienação parental, o que faz agora com essa criança? O juiz vai decidir ali qual que é o melhor caminho. Vai pedir acompanhamento terapêutico para a criança, vai encaminhar para uma psicóloga, vai encaminhar a família toda. Tem muitos fóruns já que tem esse trabalho de fazer um trabalho com a família, né? De conversar com a mãe, de conversar com o pai, porque, como a gente tá falando aqui, às vezes a mãe não sabe que tá fazendo mal para aquela criança. Tem cada vez mais tido esse tipo de situação pós a verificação de alienação parental. Tem multa também para aquela mãe, para aquele pai. Olha né? só. Tem multa. E em casos muito graves, porque a alienação parental é uma violência psicológica, é um abuso psicológico na criança, né? Dificilmente vai perder a guarda da criança. Em casos muito extremos, não só alienação, mas tendo outros tipos de violência, pode-se perder a guarda da criança também. Mas então o que vai fazer é que o juiz vai tentar, alguma forma, visita assistida. Então, porque a criança não quer ver aquele pai, por exemplo, não quer ver a mãe. Então, por exemplo, esse caso que eu falei que a menina falava que a mãe tinha traído o pai e por isso traiu a família inteira. Na fala dela, traiu meu pai, então traiu todo mundo, eu não quero ver minha mãe. O que a gente faz nesses casos? A gente pede visita assistida. Então vai alguém de confiança da criança para ela se sentir segura. A mãe vem fazer uma visita assistida com aquela criança para ela se sentir segura e readaptando o vínculo materno ali. Porque o que a gente quer? Quer que a mãe volte a ter contato com a criança. Quer que o pai volte a ter contato com a criança. Que os vínculos são importantes. Que os né? vínculos, que tenham esse vínculo parental. A gente sabe o quanto o vínculo parental vai definir como a gente vai lidar na vida adulta com os vínculos que a gente for criando. Exato. John Bowlby trouxe isso pra gente na teoria do apego. A Audrey adora. Adoro a teoria do apego, a gente usa muito, porque Perfeito. porque o vínculo do pai e da mãe com a criança decide muito sobre ela. Agora eu vou trazer um outro tema. Tá Acho bom. que eu vou colocar aqui uma parte 3. Tá. Gente, vocês estão curtindo, gostando? Compartilha, comenta, curte, pra gente trazer mais informações sobre
temas, como a Audra está trazendo, temas que são informativos, trazem para a gente reflexões, não só, às vezes eu não estou passando por aquela situação, mas tem um vizinho, um colega, alguém da família, e a gente traz para eles também trabalharem isso. Audra, a parte 3 que eu quero trazer é da maternidade socioafetiva. Vocês já ouviram falar? Sabe o que que é isso? A Audrey trabalha com isso dentro do processo de perita dela. Audrey, conta pra gente, explica direitinho o que que é isso pro nosso público e conta pra eles até, assim, um exemplo, um caso, porque eu já tinha falado no outro episódio, eu gosto de histórias. Sim, E eu acho que a gente fixa contextualiza muito, melhor, né? exatamente. Traz uma história pra gente Tá. do que é maternidade socioafetiva. Tá. Cada vez mais tem tido casos de maternidade ou paternidade socioafetiva. Isso é, teoricamente, novo no direito. Entende-se que tem a mãe biológica, que gerou a criança, mas o direito entendeu que tem a mãe que cuidou, que criou, que educou, que alimentou. Então, nesses casos, a mãe que deu toda essa atenção para o filho, mas ela não é mãe biológica, ela pode entrar com uma ação e pedir reconhecimento de maternidade socioafetiva. Ela ganhando essa maternidade socioafetiva, ela passa a ser uma segunda mãe ali da criança, né? Ela passa a ter os mesmos direitos da mãe biológica. A mãe biológica não perde os direitos dela, mas a criança ganha uma segunda mãe, então ela passa a ter direitos e deveres sobre aquela criança. Trazendo um caso que eu peguei de maternidade socioafetiva, uma mãe que ela era usuária de drogas, ela abandonou a criança e alguém pegou essa criança quando a criança tinha 2 anos de idade, cuidou, alimentou, botou em escola e a criança reconhece esta pessoa que pegou como mãe. É essa referência que ela tem de mãe. Ela chama de mãe, é a única referência que ela tem de mãe. Ela teve o papel de mãe. Então ela entrou com um pedido de maternidade socioafetiva para ser reconhecida como tal. Ter direito sobre aquela criança, em hospitais, escolas. E eu dei, porque quando eu chamei a mãe, chamei o pai, né, o marido dessa mãe, que ele entendia que ser como pai, chamei a criança, eu fiz uma sessão de observação entre a criança e essa mãe, como que a criança, qual era o vínculo parental entre os dois. E constatei que realmente a criança tinha um vínculo materno com essa mulher. No meu laudo eu falei que sim, que tinha, e aí o juiz deu a sentença dele, né? Olha que E caso de importante. paternidade que eu peguei recente, foi um pai que casou com a mãe era mãe biológica, Já tinha criança. já tinha criança, a criança tinha 4 meses quando esse pai e essa mãe começaram a se relacionar. A criança, a vida inteira, entendeu que ele era o pai dela, tiveram outros filhos, o casal, e em um certo momento eles se separaram, esse casal. E o pai, ele tinha os direitos sobre os filhos biológicos, mas ele também pegava essa criança nos finais de semana dele, e ele estava pedindo paternidade socioafetiva daquela criança. Que legal, né? Porque ele reconheceu que ele cuidou daquela criança, né? Exato, muito bonito. Muito, muito Só que interessante. cada caso é um caso. A gente tem que analisar, tem que estudar, tem que ver se realmente vai ser benéfico para aquela criança. Importante, né, Audrey? A gente falar para o pessoal o que é o benefício para a criança, o que é benéfico para ela, não para o adulto. Porque o Estatuto da Criança e do Porque ela Adolescente, é indefesa. depois que foi criado o ECA, é sempre vendo o melhor interesse da criança, nunca dos pais, né? A gente quer entender se para aquela criança vai ser bom, vai ser saudável ter o pai ou a mãe reconhecido. Porque o adulto tem o direito da escolha, né? A criança, ela precisa de pessoas para orientá-la, porque ela não consegue tomar as decisões, ela não tem responsabilidade sobre si. Exato. E o adulto já tem. Exato. Acho que é importante as pessoas entenderem isso, a criança, né? ela é totalmente vulnerável. Vulnerável. Tem vindo bastante casos agora. Você vê que cada vez mais a psicologia vai sendo intercalada com o direito, né? Perfeito. Cada vez mais vem vindo novos casos. A psicologia e o direito começaram juntas lá atrás, na vara criminal, na psicologia de testemunho, que a gente avaliava o testemunho de vítimas, identificar se era aquilo mesmo, se tinha alguma coisa sendo omitida ali por trás. Era quase como um psicólogo ser aquele teste da verdade. Foi assim que começou o psicólogo no direito. E foi aumentando, 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 e você vê que cada vez mais vem novas demandas. E vai vir. E foi por isso que eu
criei a mentoria Áurea. Posso falar um pouco dela? Claro, eu Tá. ia falar isso. Nossa, Tá. você acha que ela leu a minha mente? Eu falei, eu Sim. acho que eu fiquei observando a Audrey falar, eu falei assim, bom, acho que agora ela tem que falar da mentoria que ela criou, ela estruturou e que ela tem ajudado muitas psicólogas com esse projeto. E eu fiquei, agora você falando tudo isso, compartilhando todo esse conhecimento com a gente, sabe, Audrey, eu sempre falei que assim, às vezes a gente quer, eu quero fazer um trabalho solidário. Eu quero fazer um trabalho de caridade. Mas só de você compartilhar isso com as pessoas, eu acho que isso é tão solidário. Exato. Tem um valor Sabia? social muito Tem um grande esse valor trabalho, social né? muito grande. Perfeita a sua É. colocação. O espaço é todo seu Tá. para falar do seu Tá. projeto. O que acontece? O nosso Conselho Federal de Psicologia, ele diz que para você atuar como perita, você não precisa de uma especialização específica, uma pós-graduação. Mas você precisa saber fazer. Você precisa saber fazer tecnicamente aquele trabalho. Então, muitas pessoas vão para pós de psicologia jurídica tentando aprender a perícia, só que na psicologia jurídica é muito ampla, tem tudo e mais um pouco, né? E não foca na perícia. Então, eu via muitas psicólogas com essa dificuldade em querer atuar na perícia, mas não sabia como. Eu tenho que fazer concurso, o que eu faço? E muitas iam me pedir ajuda, como eu falei. Então, eu criei a mentoria, que eu ensino do zero, não tenho nada, não sei nenhum conhecimento, a receber a primeira nomeação. Depois da primeira nomeação, como eu vou ser uma perita de excelência no sentido técnico, de saber fazer uma boa avaliação, bons laudos. Também dou a parte da assistência técnica, como ser um assistente técnico. E, por fim, como se posicionar, né? Que é muito legal a gente saber se posicionar como profissional da área jurídica. Se posicionar como perito, tanto em redes sociais, no digital, quanto diretamente ali com os nossos periciandos ou com juízes, advogados. Então, a mentoria Áurea ela é bem ampla e eu criei ela para ajudar outras psicólogas que querem atuar nessa área, porque é um acompanhamento de 6 meses. Então, você entra na mentoria do zero e você sai totalmente apta a ser reconhecida e a trabalhar nessa área. Lindo esse trabalho. Muito Parabéns, legal. Audrey. Muito legal. Assim, aqui é um podcast, mas eu me senti na mentoria dela. Eu não sei vocês que estão em casa, mas eu me senti porque ela explicou tão bem, trouxe tantos pontos importantes que eu me senti uma mentoranda sua, viu, Verdade, Audrey? legal. É tantas vezes que a gente fica dando aula, ensinando e fazendo supervisão, que eu acho que já pega esse jeito, Já né? tá absorvida, né? É verdade. importante trazer, assim, para você que é psicólogo, psicóloga, que quer atuar ou tem dúvidas, participar dessa mentoria, conversar até, né, Audrey? Você acaba também recebendo muitos psicólogos que têm dúvidas, que para um passo de decisão, vou ou não vou, tem a ver comigo ou não tem, quero atuar nessa área, quero abrir mais esse leque no meu caminho na psicologia, consulta a Audrey. Isso. Passa os seus contatos Isso. das redes sociais, Audrey. Depois a gente vai deixar aqui embaixo nos Vou comentários. deixar aqui. Mas no Instagram é @AudreyKerney. Me segue lá, que lá tem todas as informações da mentoria, da área da perícia. Eu trago muitas matérias sobre isso, alguns artigos que falam sobre o tema, porque eu adoro falar sobre esse assunto. E A é gente lá nem que eu percebeu, né, gente? e é lá que eu consigo jogar tudo que eu tenho sobre aqui dentro, né? Sobre essa área. Perfeito. Mas eu vou deixar aqui na descrição todos os Isso. contatos. Então, para você que quer atuar psicólogo, quer atuar nessa área, segue a Audrey, chama no direct, né, Isso. Audrey? De repente é um passo Com para você certeza. entrar nesse processo. Porque na faculdade não é visto, Não né? é visto. É isso que vem muitas psicólogas me falando. Não sabia que existia isso, né? A gente É. não tem essa área na faculdade. A gente tem lá uma matéria de psicologia jurídica, mas é muito ampla. E ninguém Isso. tem ideia. E a gente está fazendo a chamada para o psicólogo que quer, mas a gente também pode fazer a chamada para você que está passando por um processo, se identificou com alguma fala da Audrey em relação a esse processo de alienação, também, porque ela também trabalha como assistente. Exato. Não é isso, Audrey? Se você tá passando por alguma situação que você percebe que o teu filho ou tua filha tá com uma dificuldade de relacionamento contigo, você não sabe por quê, né? Que é muito comum. Vou buscar meu filho, ele não quer vir. O que que eu faço? Isso. Procure um advogado, pode me chamar aqui também, que eu vou te ajudar nessa área da psicologia, porque é muito importante você buscar seus direitos. A infância ela é tão rápida. É. Quando você vê a infância e a adolescência passou e você perdeu uma parte muito importante da vida do seu filho.
né. perfeito. E Alda, nós somos mães, Sim, né, de crianças e adolescentes. Eu e a Alda, sim, nós temos filhos com idades bem parecidas. é Somos verdade. mães separadas. Exato, Já passamos muitas coisas aí, né, Aldre, então acho que exato. vale, né, a tua experiência, É. eu tive a minha experiência, claro, você teve a sua Eu tive uma experiência, experiência muito traumática quando eu me então, divorciei lá atrás, né, meus filhos vivenciaram alienação parental, tive que entrar com processo, eu nem trabalhava na área ainda, e foi uma experiência tão traumática para os meus filhos, que por sorte eles tinham uma mãe psicóloga que conseguia é, apoiar e orientá-los frente àquela situação que eles estavam vivendo. perfeito, E eu pude ir atrás dos meus direitos. Então eu sei, pais que não têm ideia do que está acontecendo, que perfeito, não sabe o que fazer, procure seus direitos, porque é, você está querendo proteger o seu filho, nada mais além é. da saúde mental do seu filho. E Alda, eu tenho uma história diferente da sua. Hum, Quando eu e o meu ex decidimos separar, a gente conversou bastante, a gente trabalhou muito essa questão da separação com os nossos filhos. Ele quis muito a guarda compartilhada, a mãe não quer deixar eu queria deixar os meus filhos comigo, né, só a gente acha que só a gente sim, sabe cuidar. sim, Mas hoje a gente tem uma guarda compartilhada muito bem resolvida, a gente tem diálogo, lógico, ele não é o meu melhor amigo, mas eu claro. tenho um diálogo com ele, porque eu tenho 2 filhos Pensando nos filhos, não é e ele pensando é em um bom vocês, pai, né. É, entendeu. E é ele tão é e os meus filhos são apaixonados pelos pais, imagina se eu acho de lindo, tirar o maravilhoso. direito dos teus filhos de amar o pai. Você Não, imagina que jamais faria grave, isso, exato. Então jamais. vocês 2 são 2 adultos, saudáveis Sim, emocionalmente e conseguiram chegar num acordo é, para se separar. Por mais que num divórcio há muita dor, muito sofrimento, é, vocês conseguiam separar isso, é, né, o que é nosso, o que é dos filhos. Mas muitas exatamente. vezes não é o que acontece, Sim, né. Um sim, dos 2 ali tá com muita raiva, não aceita o não divórcio aceita. e acaba descontando nos filhos, né. Exatamente. Muito gostoso esse É, papo. Eu, legal. como eu falei aqui, eu acho que eu me senti uma mentoranda Legal. áurea, A né. Áurea é isso É que me mesmo. lembra Audrey É, também, gente. Eu falei: "Você é. fez isso pra confundir". Foi mesmo, é que Áurea quer dizer de excelência, de qualidade, e dentro da mentoria eu quis trazer algo de muita qualidade. E ainda compartilha com o meu nome, né. Compartilho que seu não, foi perfeito, Exato. foi perfeito. Bom, pessoal, primeiramente agradecer para quem ficou aqui com a gente, assistiu todo esse podcast, compartilhou, comenta aqui, né, Aldra, é muito Isso, importante a gente ouvir vocês falarem qual a opinião, o que que vocês estão passando, o que que vocês podem procurar aí, e às vezes isso. compartilhar a experiência, porque quando a gente compartilha, a gente ajuda o outro. E o que a Aldra está fazendo aqui, compartilhando o conhecimento dela, para vocês não pensarem só em você, em alguém que está precisando, tá. Mais importante, curtir, compartilhar e comentar, Isso. E né. eu achei demais, adorei o convite, Eu Sheila, que muito agradeço. obrigada. E estamos à disposição, sim. Deixe o seu comentário aqui, me procure nas redes sociais, que eu vou poder fazer o meu melhor para te ajudar caso você esteja enfrentando uma situação assim. Perfeito. Pessoal, muito obrigada, agora vocês entenderam porque eu sou fã da Audrey, né. Olha só que lindo ela trazendo tudo isso pra gente. É um assunto polêmico, difícil, delicado e ela traz essa leveza pra gente. Então obrigado por vocês terem ficado até aqui e até o próximo podcast. Um beijo.